E aí, pessoal, vamos começar então o nosso estudo das 7 cartas de Jesus às suas igrejas no livro de Apocalipse. Hoje a gente vai começar com a carta que Jesus escreveu para a igreja de Éfeso, que está lá no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 2, tá bom? O que a gente vai identificar nessas cartas? A gente vai identificar o que Jesus valoriza. Nós somos a igreja. O que Jesus valoriza, o que ele fala que ele se agrada da igreja e o que ele quer que a gente mude. E eu quero que nesse momento de estudo dessa carta, você comece a avaliar na sua vida aquilo que Jesus valoriza e aquilo que ele está falando que ele precisa que a gente mude. A gente vai se aprofundar e Deus vai mudar o nosso coração. E a gente vai correr atrás de ser aquilo que Jesus quer que a gente seja. Tá bom? Vamos começar a leitura então, Apocalipse capítulo 2, verso 2. Olha o que aconteceu. Jesus escreveu a seguinte carta: Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado. E tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E já descobriu como eles mentem. Você tem sofrido por mim com perseverança e sem desistir. Todavia, há uma coisa errada em você. Você não me ama como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor, como está diferente agora. E volte-se para mim outra vez e trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Porém, há isso de bom a seu respeito. Você detesta as obras dos devassos nicolaítas, tal como eu detesto. Que essa mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que ouve o que o Espírito está dizendo à igreja. A todos os que forem vitoriosos, eu darei do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a carta. Agora a gente vai começar a analisar ela e ver o que Jesus está falando para mim e para você, o que ele tem sondado no nosso coração e o que a gente vai mudar, tá bom? Quero que você entenda como é que era a cidade de Éfeso, onde essa igreja ficava. Era uma cidade riquíssima, cheia de misticismo, idolatria, imoralidade, cheia de feitiçaria. Era um contexto bem complicado, onde essa igreja estava inserida. Uma curiosidade é que João, o apóstolo João, pastoreou aquela igreja no passado. E 40 anos depois que João pastoreou aquela igreja, Jesus escreve essa carta aos crentes de lá. Interessante perceber que o apóstolo do amor pastoreou aquela igreja e 40 anos depois, o que Jesus está dizendo? Cadê aquele amor? Segura essa informação aí. A tradição diz que João, depois de ser exilado em Patmos, que é onde ele escreve o livro de Apocalipse, já muito idoso, ele é retirado de lá e levado para Éfeso. E quando ele chega lá, o que ele fala para os crentes de lá é: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Aí já fica uma dica de alguns ajustes que essa igreja estava precisando fazer. Mas vamos lá, o que Jesus valoriza? O que ele destacou? Essa igreja era uma igreja fiel em sua doutrina. Ela era muito séria com a sua doutrina, ela é muito séria com a palavra. Ela era atacada constantemente por heresias. Jesus disse que ela não tolerava os nicolaítas. Nicolaítas eram hereges que traziam crenças com imoralidades, com idolatria, e queria se infiltrar na igreja com essas crenças. Essa igreja aqui, ela era muito fiel à doutrina, ela não tolerava esse tipo de coisa dentro da igreja. Ela era firme na palavra, ela tinha firmeza na palavra. Sabe, hoje em dia as pessoas buscam não aquilo que a palavra diz. As pessoas não querem doutrina, elas querem novidades, querem visões, querem revelações, querem coisas eletrizantes. Elas não querem o estudo da palavra, elas querem ouvir testemunhos fantásticos.
Elas não querem o evangelho da cruz, elas querem o evangelho de milagres. Você tem sido como? Hoje em dia, para muitos, o que determina o rumo da igreja é o gosto do consumidor e não a palavra de Deus. Para a igreja de Éfeso, não. O que determinava o rumo era o que as escrituras falavam, era a direção da palavra de Deus, porque ela era aliançada, ela tinha compromisso com a verdade. E aí eu te pergunto, como é que está o seu compromisso com a verdade? Você é aliançado com a verdade? Outra coisa muito interessante é que Éfeso tinha discernimento espiritual. A igreja de Éfeso tinha. Ela identificava, descobria quem estava mentindo a respeito da palavra de Deus, porque ela era conhecedora, ela era fiel da palavra de Deus. Então ela ficava antenada, ficava atenta para não deixar com que isso entrasse nela. Eu queria falar para você como é que está o seu discernimento espiritual. Você está tão cheio da palavra que você é capaz de discernir aquilo que não está fazendo parte da palavra e não deixar que esse tipo de coisa entre no teu coração, porque você sabe que está fora daquilo que é a nossa regra de conduta, que é a palavra de Deus. Você tem discernimento para ver quando alguma coisa soa um pouco diferente daquilo que Deus falou na sua palavra. Isso é algo que Jesus valoriza. Você é assim? Vem as heresias, vem novidades, vem pessoas falando de outras coisas para incluir como se aquilo fizesse parte da palavra de Deus e você simplesmente não tolera isso. Você é assim? Se você não é, Jesus valoriza que você seja. Então chegou a hora da gente ser fiel às escrituras e não tolerar aquilo que não esteja dentro da palavra de Deus. Desafiador porque há uma preguiça mental muito grande. Hoje o crente engole tudo aquilo que é oferecido a ele em nome de Deus e acha que aquilo está na palavra, porque tem preguiça de se debruçar sobre a palavra, tem preguiça de buscar na fonte e vai buscar de terceiros aquilo que o próprio Deus quer revelar a ele na sua palavra. Como que tem sido a sua vida? Você já entendeu que isso agrada a Deus? Compromisso com a palavra, compromisso com a verdade e fidelidade a tudo aquilo que as escrituras dizem. Mais uma coisa interessante aqui que Jesus fala sobre essa igreja. A igreja de Éfeso estava envolvida com a obra de Deus, ela era muito envolvida. Não eram crentes parados, espectadores, eram crentes que faziam a obra. Não era uma igreja teórica. Eles eram realmente muito ativos, eles davam frutos. Isso Jesus valorizava. Jesus valoriza a igreja que faz a obra, a igreja que dá frutos. Você é a igreja de Cristo. Eu estou te perguntando agora para que você faça essa análise. Você tem dado frutos? Você tem feito a obra? Jesus se agrada de uma igreja que não fica meramente assistindo quem está fazendo, mas que ela seja um canal para gerar frutos para o reino de Deus. Jesus quer que você seja o canal. Outra característica que Jesus valoriza, que Jesus admira na igreja de Éfeso, era uma igreja perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era nada popular, ao contrário, eles sofriam diversas perseguições, mas eles não esmoreciam. Eles enfrentavam todo tipo de prova por causa da sua fé, mas eles não davam para trás. Eles continuavam firmes e perseverantes, mesmo sendo perseguidos. E aí eu pergunto para você, como é que está na sua vida? Você tem permanecido fiel, mesmo quando não é muito popular ser crente? Você tem permanecido firme na sua convicção, mesmo quando todo mundo ri de você? Você tem se mantido firme na sua fé, mesmo quando outras coisas vêm tentando te seduzir para que você priorize outras coisas na sua vida? Você é perseverante quando vem um vento na sua vida? Quando vem uma tribulação, uma situação difícil? Ou você tem vontade de jogar a toalha e joga a toalha e vai buscar outra coisa? Jesus valoriza quem permanece na tribulação, quem permanece fiel a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo, porque conhece aquele que há de vir trazer o alívio na hora certa para a nossa vida. Então, seja perseverante na tribulação.
Agora Jesus faz uma advertência assim muito séria. Algo que ele realmente não gostou quando ele passeou por essa igreja foi que ela tinha perdido a preciosidade daquele amor que vem primeiro de todas as coisas. O texto fala, né? Você perdeu o primeiro amor. O primeiro amor, quando você vai ver o texto no original, o que a Bíblia diz é o amor que vem primeiro, o amor que vem antes de todas as coisas, aquele amor do começo, que vem antes de você conhecer plenamente a doutrina e ser fiel a ela, que vem antes de qualquer trabalho, qualquer obra de Deus que você possa realizar, que vem antes do discernimento espiritual, que vem antes de qualquer coisa. O amor que vem antes, aquele primeiro amor, esse a gente não pode perder. Essa igreja lutou tanto contra os falsos mestres, lutou tanto contra o pecado, contra a imoralidade, lutou tanto contra as heresias que vinham tentando se infiltrar nessa igreja, lutou tanto para que a doutrina, para que as escrituras fossem preservadas, lutou tanto por isso, que acabou tendo o coração endurecido nos seus sentimentos e nas suas atitudes. Ela se tornou uma igreja um pouco rude demais. Ela perdeu aquilo que não se pode perder: o amor, a pureza daquele primeiro amor. É muito importante a gente guardar, a gente ser vigilante na doutrina, mas isso não pode blindar o nosso coração, sabe? Isso não pode fazer o nosso coração ficar tão duro quando a gente vê algo errado ao nosso redor, a ponto da gente não ter mais amor pelas coisas, a ponto da gente não ter mais amor pelas pessoas, a ponto da gente não ter mais amor pela própria obra, por estar engessado no compromisso com a verdade. Presta atenção, compromisso com a verdade precisa estar casado, aliançado com o amor. Compromisso com a verdade precisa estar aliançado com o amor, não pode andar separado. Aqui Jesus advertiu isso claramente. Ela pode cumprir, uma igreja cumpre os seus deveres, faz o que tem que fazer, correto, dentro da palavra, mas pode fazer sem amor, pode fazer sem o coração, sem paixão. Foi o que aconteceu com essa igreja. Jesus está mais interessado na gente, no que aquilo que a gente faz por ele. Presta atenção, Jesus tem mais interesse na gente, em quem a gente é, do que em que a gente faz. Não se engane. Se o que você faz está tirando o lugar do que você é, pare de fazer. Reveja, volte atrás. Tenha um reencontro com quem você é. Lá naquele início, lembra quando Jesus te chamou? Lembra aquele dia maravilhoso que você ouviu a voz de Deus pela primeira vez e você ficou apaixonado? Volta para aquele lugar. Não sai daquele lugar, não. Eu sei que muitas lutas podem ter deixado teu coração endurecido. Eu sei que não é fácil lutar bravamente, defender a vida guiada pela palavra de Deus, de tanta heresia, de tanta coisa ruim que ficam tentando implantar, se infiltrar. Eu sei que isso deixa o nosso coração mais duro mesmo. Mas nós não podemos esquecer daquele lugar onde nós fomos encontrados, daquele lugar onde o nosso coração se encheu, queimou, porque o Espírito veio até nós e nos convenceu de que Jesus era o Filho de Deus, nos chamou para essa obra maravilhosa, essa obra redentora maravilhosa. Odiar o erro, odiar o mal, não é o mesmo que amar a Cristo. Presta atenção nisso. Você pode odiar o mal, você pode odiar o erro, e nem por isso você ama a Cristo. E é isso que Jesus está advertindo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar do amor a Deus. É perigoso demais quando nos firmamos no nosso conhecimento teológico e quando a estatura é maior do que o amor a Jesus. O desejo de crescer é maior do que o desejo de conhecer a Jesus. É muito perigoso. Crentes que morrem em defesa da fé atacam heresia como se estivessem atacando os escorpiões no deserto, mas não amam mais o Senhor como amavam antigamente. A igreja estava tão ocupada observando, identificando o mal nos outros,
que ela não identificou a frieza em si mesma. Será que você tem estado assim? Tão ocupado observando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, o que é pecado no outro, o que não é pecado no outro, quem está seguindo a palavra, quem não está seguindo a palavra, e você esqueceu de fazer uma pergunta principal: será que eu estou seguindo a palavra? Será que o meu coração está de acordo com o que Jesus quer? Será que eu tenho amado a Deus? Será que eu estou frio? Essa igreja foi pega nesse erro. Mas sabe o que é muito lindo? Que Jesus falou: lembra lá de onde você caiu, volta, faz o caminho de volta. Você já viu o que Jesus valoriza? E você já viu o que precisa mudar na nossa vida? Se as coisas que Jesus valoriza aqui, como a gente falou hoje, fidelidade à doutrina, fidelidade à palavra de Deus, perseverança na tribulação, obras, boas obras, ação, trabalho para Deus, isso Ele valoriza. Se isso você está um pouco distante, tem coisas na sua vida que você não tem feito parte disso, você não tem atuado nisso, você não tem tido essas virtudes, é tempo de correr atrás delas. E o que Jesus não aprovou nessa igreja? Porque a igreja tinha isso tudo, mas perdeu o principal, perdeu o amor por Ele. Presta atenção, se você não ama mais como você amava antigamente, volta. Não está perdido não, nem tudo está perdido. Volta lá aquele caminho. Eu quero que você faça um exercício hoje. Quando você acabar de assistir esse vídeo, você vai para o teu quarto e eu quero que você feche os seus olhos e se lembre do dia que você entregou sua vida a Jesus, de tudo que você viveu, de tudo que Ele falou com você, porque eu quero que você volte a esse lugar. E aí a gente vai ter o nosso coração cada vez mais consagrado a Cristo. Amanhã nós vamos estudar mais uma igreja e ver o que Jesus valoriza e o que Ele reprova para o nosso coração estar consagrado a Ele. Que Deus te abençoe.